A paz do Senhor. Estamos aqui para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é gloriosa. A palavra de Deus que tem o melhor para mim e para você. A palavra de Deus que nos orienta. A palavra de Deus que nos salvou. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos ouvir o que o Mestre tem para nos orientar? Hoje estamos no livro de Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 20. Estamos trabalhando todo o livro de Êxodo. Deus tem uma bênção para mim e para você nesse livro, em todo tipo de orientação, para a gente ser o melhor servo, o melhor serva, o melhor cidadão e cidadã do céu, em todas as situações. Ele quer orientar a mim e a você. O título é Adore Deus com suas atitudes. Porque quando a gente não dá testemunho, quando a gente não tem atitude de servo e de serva de Deus, vem a cobrança do Senhor. Aí depois a gente pode achar que o Senhor é ruim. Não é. Porque é nossas atitudes. É a gente que procura o bem ou o mal para a gente. Vamos ouvir? Os mandamentos. Os 10 mandamentos. Orientação do Senhor não só para aquela época. Deus orientou Moisés e todo o povo, né? Usava Moisés para orientar o povo, como hoje, do mesmo jeito. Só que hoje tem Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E a gente não precisa mais de um Moisés. Claro que a gente tem o nosso pastor, que para cuidar da nossa alma, um dia ele vai responder por nós, para aconselhar, orientar. Mas do jeito que ele chega no trono de Deus, eu e você também chega. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor já tirou eu e você da casa da servidão. Em outra época, a gente fazia tudo que desagradava a Deus. Cada um sabe seu pecadinho de estimação, mas Ele nos tirou. Ele nos comprou com o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Ele nos colocou na casa dele. Para a gente ser bênção na casa dele, no colégio, na faculdade, no trabalho, com a família, na vizinhança onde a gente chegar. Veja que ele diz, da casa da servidão, a gente era escravo do pecado. A gente hoje sabe que a gente era escravo, fazia o que o maligno queria. Mas eu e você hoje somos livres. Livres para adorar o Senhor. Livre para ter atitude de servo e de serva. Não terás outro Deus diante de mim. Muitas vezes a gente coloca outras pessoas diante de Deus. É um esposo, é um filho, é um carro, é um trabalho, é uma faculdade. Idolatra aquela situação, aquela que você está ali tendo, seu, vivenciando, que você deixa Deus de lado. Não é errado ir para a faculdade estudar, não. Agora, colocar Deus, colocar a faculdade na frente de Deus, você já perdeu a graça do Senhor. Você tem que amar seu esposo e respeitar ele, mas primeiro adorar a Deus. Não colocar o homem na frente de Deus ou um filho, porque quem te deu o filho foi Deus, ele tira a hora que ele quiser. A gente tem que adorar a Deus e não dividir. Não botar ele em segundo plano e ir para outro tipo de adoração. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Imagem de escultura, adorar, né? Acender vela, fazer promessa. Para que acender vela? Se a gente tem a luz do mundo, que é Jesus Cristo. O Senhor disse que também a gente é luz, porque a gente é filho da luz. A imagem, ela tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não escuta. Ele te tirou da servidão. Ele mostra para você o Deus grande, todo-poderoso, que é onisciente, onipresente e onipotente, é teu Deus. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Não divida ele com outros deuses, porque isso não agrada. Isso não é atitude de servo nem de serva. Não te encurvarás a elas, nem
as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ele está falando de imagem, ele está falando de adorar outros deuses, porque ele é um Deus zeloso por mim e por você. E veja que ele visita com cobrança até a terceira e a quarta geração. Às vezes os filhos estão pagando pelo erro dos pais. Você hoje conhece a palavra. Não divida. Não coloque outras prioridades na frente de Deus, não. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É a Ele que nós devemos adorar. De Gênesis a Apocalipse, quem fez milagre foi Ele, foi Deus. Depois mandou Jesus. Então, cuidado você adorar outras divindades. Só tem essa trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O Senhor diz, eu tenho misericórdia daqueles que me amam, daqueles que guardam meus mandamentos. O que é os mandamentos? É a lei do Senhor. É ler a palavra e lutar para colocar em prática. É não dividir Deus com outro, não colocar suas prioridades na frente de Deus. É ter seu amor por Deus, ter seu compromisso na casa do Senhor. E onde você for, você está com Deus, falar de Deus. Não ter vergonha de pregar o Evangelho. É as suas atitudes que faz a diferença. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Veja que ele não vai tomar por inocente um errado. Às vezes uma pessoa diz uma coisa e eu juro. A Bíblia diz que jurar é pecado. Às vezes está falando palavrões e usando o nome de Deus. Isso é colocar o nome de Deus em vão. Vamos ter prudência com nossas atitudes, porque o Senhor é santo, 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 3 vezes santo. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Vamos adorar a Deus com coerência, com prudência, com sabedoria. E a gente adora lendo a palavra. A Bíblia diz lá em João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta de outros deuses. Quando a gente conhece a verdade, a gente sabe que a gente só adora e só faz volta ao Senhor. Não divide Ele com imagem nem com outros deuses. Vamos ter sabedoria. É as nossas atitudes que o Senhor está observando. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aqui falava na época de santificar o sábado, né? A gente tem mais assim o normal hoje, a cultura de santificar o domingo, mas todos os dias é santo. A Bíblia diz que quem for santo se santifique mais, e quem for sujo se suje mais. Então a gente se santifica no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e aí vai. Se santificar com as atitudes. Se santificar para entender e ler a palavra. Porque lá em Oséias o Senhor disse, quando o povo estava pecando, o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes peca porque não é conhecedor da palavra. E às vezes peca por desobediência. As nossas atitudes o Senhor está observando. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Quer dizer, naquela época era para trabalhar 6 dias e no 7º descansar. Hoje a gente trabalha, mas a gente tem que ter um momento para Deus. E esse momento é todos os dias. É fazer do nosso quarto um lugar de guerra, de adorar o Senhor. É nos dias de culto estar na casa do Senhor. Se trabalha na obra, tenha compromisso. Porque esse é o verdadeiro adorador. E mudar as atitudes. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Veja que naquela época a tradição era mais forte. A exigência, para adorar o Senhor, e era vivenciada, rigorosa. Mas depois que Jesus foi para a cruz do Calvário, o lençol se rasgou. E Ele quer que a gente adore Ele o tempo todo.
A gente pode trabalhar em uma faculdade, pode ter seu carro, com certeza, ter sua família. Agora não coloque na frente de Deus. Seja um verdadeiro adorador. Porque a Bíblia diz que os adoradores o adoram em espírito e em verdade. E é as nossas atitudes que o Senhor quer ver de adoradores. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Aqui diz que ele abençoou o dia de sábado, mas diz que todos os dias, tudo que aconteceu na terra foi ele que fez. Não foi os outros santos, não foi Maria, foi ele. Por ser o Senhor, a gente não pode dividir ele com outros santos. A gente respeita Maria como uma mulher santa, a mãe de Jesus. A gente respeita os discípulos, os apóstolos, mas a gente entende que o grande e poderoso, que temos que adorar, que fez os céus e a terra, foi o Senhor. Glória a Deus. Honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra com o Senhor teu Deus te dê. Na terra que o Senhor teu Deus te dê. Quando a gente honra pai e mãe, eu não tenho mais, os dias é prolongado, vive mais, é mais abençoado. Pai e mãe é autoridade de Deus na sua vida. Não esqueça disso, é atitudes de servo e de serva. Não matarás, só quem tira a vida é o Senhor. Não pense nisso, se já fez isso, peça perdão e nunca mais faça. Porque só quem pode tirar a vida é Jesus Cristo. Não, mais ninguém. Não adulterarás. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O adultério danifica o corpo. O que é pecado? É tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Seja servo e serva, não adultere, porque isso enfraquece a sua comunhão com Deus, entristece Ele e depois vem consequências para a sua vida. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A Bíblia diz que tem 3 coisas que Deus odeia. É a mentira, é o falso testemunho. É correr, se apressar para tirar vidas inocentes, matar. Deus não se agrada de falso testemunho. É a sua atitude e a minha que diz se nós somos ou não servos do Senhor. Não cobiçará a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Às vezes tem inveja, porque diz que o próximo tem uma família assim, tem uma casa assim, tem um animal assim. Não faça isso. A Bíblia diz que inveja apodrece os ossos. A Bíblia diz, ira se suporta, furor se suporta, inveja, quem o suportará? Não tem coisa pior, não tem inveja. Glorifique a Deus por tudo que você tem, porque a Bíblia diz, se for fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Mas inveja não é de Deus. Todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. O poder de Deus ali, depois que ele orientou Moisés, começou a sair trovões, relâmpagos, e o povo se afastaram, porque a Bíblia diz que a voz de Deus é semelhante de barulhos de águas e trovões. Obedeça ao Senhor, para não vir essa voz de cobrança na minha e na tua vida. Lembre-se do título, adore Deus com suas atitudes. Disse Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para não morramos. Eles entenderam que Deus era tão grande, que eles queriam só que Moisés fosse o intérprete deles, porque eles sabiam que eles eram pó, e muitas vezes eles oscilavam, uma hora estava bem, outra hora estava pecando. Palavra de crente é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Não fique em 2 pensamentos, não fique em cima do muro, porque a Bíblia diz, se não for quente nem frio e for morno, no grande dia eu vou te vomitar. Vamos ter firmeza no Evangelho e vamos entender que as nossas atitudes que nos levam mais para perto de Deus. E o 20 para terminar.
Disse Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então não temas. Muitas vezes Deus prova. Deus prova a gente para saber o que está no nosso coração. Então vamos guardar esses mandamentos do Senhor. E o povo estava de pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vos tende visto que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou Deus de ouro não fareis para vós. Vocês entendem que Deus de prata, de ouro, isso é abominação aos olhos do Senhor. Ele fala, Ele é vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. A gente não anda com o Senhor morto não, porque Ele ressuscitou. Glória a Deus. Um altar da terra de farás. De terra me farás, e sobre ele sacrificará o teu holocausto e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e a ti abençoarei. O Senhor quer que a gente faça holocausto, adore, culte em ação de graça, faça votos e quando Deus honrar, cumpra. É esse Deus que a gente serve. É assim que Ele quer que eu e você tenham atitudes. Se me fizer um altar de pedra, não o farás de pedra lavrada, e sobre ele levantará o teu burril, profaná-los. Também não subirás ao meu altar por degrau, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. O Senhor aqui diz, olha, cuidado o que tu vai fazer. Não faz de qualquer jeito, para que a nudez não seja descoberta, o pecado. Então, em nome de Jesus Cristo, guarda os corações seus. Aqui Êxodo 20, do 1 ao 26, que fala dos mandamentos, da orientação, do ensinamento, do direcionamento do Senhor. Quando a gente luta para ler a palavra, ouvir, guardar e botar em prática, a gente tem atitude de servo. E quando a gente é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Não esqueça disso. Lute para ser mais fiel a Deus e Ele vai te honrar. Amém? Lembre-se. Adore Deus com suas atitudes. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.